Seu tradutor mente. Foram essas as palavras que atravessaram o ar como uma lâmina invisível, sussurradas no ouvido do milionário, segundos antes da caneta tocar o papel. Ninguém mais ouviu. Ninguém mais percebeu. Mas naquele exato instante, todo o destino daquele contrato em francês começou a ruir por dentro, como um prédio luxuoso construído sobre areia movediça. O salão do restaurante parecia intocável demais para o caos que estava prestes a nascer. Lustres antigos refletiam a luz dourada sobre mesas de mármore, talheres alinhados com precisão quase militar, e um silêncio caro, comprado a peso de dinheiro e influência. Victor Morel estava sentado no centro de tudo. Milionário, investidor internacional. Um homem acostumado a decidir o futuro de empresas inteiras com um simples movimento de sobrancelha. À sua frente, o contrato repousava aberto, páginas impecáveis escritas em francês jurídico, uma língua que ele não dominava, mas confiava que dominavam por ele. Ao lado, o tradutor oficial explicava cada cláusula com voz calma, segura, quase paternal. Victor assentia. Ele sempre assentia. Confiar era parte do jogo quando se está no topo. E ainda assim, algo naquela noite não se encaixava. Talvez fosse o atraso incomum do jantar. Talvez fosse o silêncio excessivo do tradutor entre uma frase e outra. Ou talvez fosse ela, Camila, a garçonete. Aos olhos de qualquer um, apenas mais uma funcionária jovem, uniforme simples, postura discreta. Mas havia algo nos olhos dela que não combinava com a função de apenas servir pratos caros a homens poderosos. Camila observava. Não o contrato, não o tradutor. Observava Victor, como quem mede alguém por dentro, não por fora. Quando ela se aproximou para servir o vinho, o tradutor parou de falar. Victor agradeceu com um aceno breve. E foi nesse movimento mínimo, quase imperceptível, que Camila se inclinou um pouco mais do que o necessário e deixou escapar o sussurro que mudaria tudo. Seu tradutor mente. Victor não reagiu, não piscou diferente, não virou o rosto. Anos negociando com tubarões o ensinaram a manter o rosto imóvel mesmo quando o chão some sob os pés. Mas por dentro, algo estalou. Uma sensação antiga que ele conhecia bem. Risco. Aquele tipo de risco que não aparece nos números, mas no instinto. O tradutor continuou. Falava agora sobre garantias, penalidades, prazos. Victor ouviu cada palavra com atenção redobrada. E pela primeira vez naquela noite, olhou para Camila de verdade. Ela já estava se afastando, mas antes de virar o corredor, seus olhos encontraram os dele por um segundo. Um segundo longo demais para ser coincidência. Victor tentou se convencer de que era paranoia. Garçonetes não se metem em contratos internacionais. Garçonetes não arriscam o emprego, talvez a vida, para alertar um desconhecido milionário. Mas Camila não parecia alguém que falava por impulso. Havia medo em seu rosto. Não medo dele, medo do que estava escrito naquele papel. Ele pediu uma pausa para o café. O tradutor pareceu levemente incomodado, mas concordou. Enquanto todos se afastavam, Victor permaneceu sentado, encarando o contrato como se fosse a primeira vez que o via. O francês agora parecia menos elegante e mais ameaçador, como se cada palavra escondesse algo. Naquele momento, se você já sentiu aquela intuição estranha que surge sem aviso, você entende o que Victor sentiu. E se você está ouvindo essa história da sua cidade agora, talvez já tenha aprendido que ignorar esse tipo de aviso quase nunca termina bem. Se ainda não se inscreveu no canal, esse é o tipo de história que continua voltando para te provar isso. Quando Camila retornou para recolher as taças, Victor falou baixo, em inglês, sem encará-la. Por que você disse aquilo? Ela hesitou. Olhou em volta. O salão ainda estava cheio, mas pela primeira vez parecia pequeno demais para guardar segredos. Camila respirou fundo, como quem cruza uma linha sem volta. Porque eu falo francês, respondeu. E porque o que ele disse não é o que está escrito. Victor sentiu um frio lento subir pela espinha. O tipo de frio que não vem do ambiente, mas da consciência de que alguém tentou puxar o tapete sob seus pés. E naquele instante, ele percebeu algo ainda mais inquietante.
Aquela jovem garçonete sabia mais sobre o contrato que decidiria milhões do que ele próprio. E esse era apenas o começo. Camila não esperou outra pergunta. Era como se o simples ato de ter aberto a boca já tivesse tirado dela o direito de voltar a ser invisível. O rosto dela estava tenso, mas não havia bravata. Havia urgência. Aquela urgência de quem conhece a diferença entre um pequeno mal-entendido e uma sentença. Victor pegou a xícara de café só para ter algo nas mãos. O tradutor, o advogado do outro lado e os 2 executivos que acompanhavam a negociação estavam a alguns metros, conversando baixo, rindo como se o contrato já estivesse fechado. E talvez para eles já estivesse mesmo. Só faltava a assinatura. "Você tem certeza?" Victor perguntou sem levantar a voz. Ele não queria chamar atenção. Não queria dar ao tradutor o prazer de perceber que havia sido descoberto antes da hora. Camila engoliu seco. "Eu li as partes principais quando ele começou a explicar. É uma coisa que eu faço. Eu aprendi a ler rápido." Ela parou como se me disse até onde podia ir. "Ele está suavizando as cláusulas. Em francês, está bem pior." Victor sentiu uma irritação subir, quente, humilhante. Não era só o dinheiro em jogo. Era a sensação de estar sendo conduzido como um turista distraído por alguém que ele pagava para ser seus olhos. Confiar em um tradutor era, naquele mundo, quase como confiar no próprio coração. Se o tradutor mentia, então Victor tinha sido cego de propósito. "Que parte?" ele insistiu, agora com um fio de aço na voz. Camila apontou discretamente para o contrato. A cláusula de garantie solidaire, que ele chamou de garantia comum. Ele disse que é só uma formalidade, mas ali está escrito que o senhor assume responsabilidade solidária total por perdas futuras, mesmo que não sejam causadas pela sua empresa. Victor ficou imóvel. Por dentro, a mente começou a calcular em velocidade brutal. Responsabilidade solidária total. Um buraco sem fundo. Um texto que poderia colocar sobre ele dívidas, processos, colapsos provocados por terceiros. Era a diferença entre um investimento de risco e uma armadilha cuidadosamente montada. E ele traduziu como formalidade, Camila completou, com amargura contida. Victor sentiu o sangue pulsar nas têmporas. A ideia de levantar agora, acusar o tradutor, fazer um escândalo, seria tentadora para alguém mais jovem. Mas Victor era bilionário? Não. Milionário grande, mas não intocável. E pior, o homem do outro lado da mesa, o dono da empresa francesa que ele estava prestes a adquirir, não era um desconhecido. Era Etienne Duval, um magnata discreto com uma reputação impecável em público e uma sombra de histórias mal contadas em privado. Victor olhou para a mesa onde Etienne conversava com os executivos. Tudo nele exalava controle, um sorriso pequeno, a postura de quem já venceu antes mesmo da partida terminar. Se Camila estivesse certa, então aquilo não era um golpe improvisado. Era uma operação inteira. "Por que você está me ajudando?" Victor perguntou, finalmente encarando Camila. Ela desviou o olhar. "Por que eu ouvi meu nome?" Essa resposta caiu como uma pedra. "Como assim?" Camila respirou fundo, e quando falou a voz saiu mais baixa, como se cada palavra pudesse ser ouvida até no teto. "Eu estava servindo na outra sala, antes de vocês chegarem." O tradutor e um dos advogados conversavam em francês. Eles falaram de uma camareira, de uma petite serveuse. Eu entendi porque eles mencionaram Camila e riram, e disseram que ninguém aqui acreditaria numa garçonete. Victor sentiu a garganta secar. A humilhação se transformou em outra coisa, culpa. Ele tinha acabado de notar Camila de verdade, mas era tarde. Ela já tinha sido notada por quem planejava enganá-lo. "O que mais eles disseram?" Victor perguntou com cuidado. Camila hesitou, e naquele silêncio curto, Victor percebeu o tamanho do risco dela. Se alguém percebesse aquela conversa, ela não perderia só o emprego. Poderia perder muito mais. Disseram que, quando o senhor assinasse, seria tarde, que o senhor ia ficar preso, e que se o senhor reclamasse depois, seria culpa sua por não entender francês. Ela mordeu o lábio, os olhos brilhando de nervosismo. E então falaram que,
Se alguém interferisse, ou sem ocupe, a gente dá um jeito. Victor fechou os dedos em torno da xícara com força demais. Uma parte dele queria dizer que ela estava exagerando, que era paranoia, mas o instinto não deixava. Instinto não é lógica. Instinto é sobrevivência. Você tem alguma prova? Victor perguntou. Camila balançou a cabeça. Só o que eu ouvi e o que eu li. Victor olhou novamente para o contrato. Ele não sabia francês suficiente para confirmar, mas sabia o suficiente para reconhecer palavras. E Solidaire estava ali, repetida, insistente, como uma armadilha assinando seu próprio nome. Um garçom passou perto e Victor soltou a xícara devagar, como se fosse uma arma. Quando voltou a falar, a voz dele estava mais calma do que antes, e isso era pior. Calma em Victor significava decisão. Você consegue me dizer mais coisas que ele traduziu errado? Ele perguntou. Camila assentiu com um movimento mínimo. Sim. E tem outra cláusula. A pior. Victor respirou fundo. Qual? Camila apontou para uma página mais à frente, onde o texto parecia ainda mais denso. Ele disse que é só sobre confidencialidade, mas ali fala de renúncia de jurisdição. O senhor abre mão de processar em qualquer lugar fora da França e também abre mão de contestar a tradução oficial. Victor sentiu como se tivesse levado um golpe no estômago. Renúncia de contestar a tradução. Aquilo era perfeito. Uma gaiola feita para que ele mesmo fechasse a porta. Nesse instante, Etienne Duval se aproximou com o sorriso intacto, como se estivesse apenas voltando para a sobremesa. Senhor Morel, ele disse em inglês impecável. Está tudo ao seu gosto? Espero que o jantar tenha lhe agradado. Estamos tão perto do final. Victor ergueu os olhos e sorriu de volta. Um sorriso educado, sem calor. Está tudo ótimo, respondeu. Só preciso de mais um minuto. Quero ler um trecho com calma. O sorriso de Etienne não sumiu, mas os olhos mudaram. Uma contração pequena, quase imperceptível. Um microgesto de alerta. Claro, disse ele, o senhor é um homem meticuloso. Victor assentiu, e nesse breve jogo de máscaras, entendeu algo que o fez estremecer por dentro. Etienne não esperava que ele fosse meticuloso agora. Esperava que ele assinasse. Esperava que ele confiasse. E Camila, ao lado, permanecia como uma sombra que já tinha sido iluminada demais. Se você está ouvindo essa parte e sente o coração apertar, comenta aí de qual cidade você está acompanhando, porque eu prometo, a cidade de onde você ouve muda a forma como você entende o que vem a seguir. E o que vem a seguir não é sobre um contrato. É sobre quem pode desaparecer quando milionários descobrem que foram enganados. Victor baixou o olhar para o papel outra vez e, sem que ninguém percebesse, empurrou discretamente uma das páginas para perto de Camila. Mostra, ele sussurrou. Camila aproximou o rosto e começou a traduzir baixinho, palavra por palavra. E a cada frase Victor sentia o chão se afastar mais, porque o contrato não estava comprando uma empresa. Estava comprando a ruína dele. E pior, havia linhas que pareciam escritas não para negócios, mas para vingança. Quando Camila chegou à última parte, a voz dela falhou. Tem um anexo, ela disse. Um aditivo. Eles não mencionaram. Victor franziu a testa. O que tem? Camila olhou para ele com um medo que dessa vez não tentou esconder. Tem o seu nome completo e um valor e uma lista de bens, como se eles já soubessem exatamente o que tomar do senhor quando tudo desse errado. Victor levantou o olhar devagar e encontrou do outro lado o tradutor observando. Não com surpresa, com um sorriso leve. Como se dissesse sem palavras, eu sei que você sabe, e eu ainda assim não tenho medo. E foi aí que Victor entendeu que aquela noite não seria resolvida com uma simples recusa de assinatura. Porque naquele tipo de mesa, recusar é declarar guerra. O silêncio que se formou entre Victor e o tradutor era denso, quase audível. Não havia acusações nem perguntas diretas. Apenas dois homens se olhando, ambos conscientes de que algo havia mudado, mas fingindo que tudo permanecia sob controle. Em mesas como aquela,
Admitir tensão era dar vantagem. Victor fechou o contrato devagar, como quem encerra um livro sem gostar do final. E recostou-se na cadeira. O sorriso educado ainda estava ali, treinado por anos de reuniões e jantares estratégicos, mas por trás dele, a mente trabalhava sem descanso. Cada palavra que Camila traduzira ecoava agora como um aviso tardio. Aquilo não era apenas um contrato agressivo, era um cerco. Antes de assinarmos, disse Victor em tom casual, gostaria de entender melhor o anexo. Meu tradutor não comentou sobre ele. O tradutor pigarreou, um gesto mínimo mais revelador. É um documento padrão, respondeu. Não altera o espírito do acordo. Victor inclinou levemente a cabeça. O espírito talvez não, mas os detalhes costumam ser decisivos. Etienne observava a cena com interesse calculado. Não interrompia, não defendia. Deixava que o tradutor lidasse com aquilo. Era como assistir a um animal treinado executar o papel para o qual foi comprado. Camila, alguns passos atrás, sentia o coração bater alto demais para o ambiente elegante. Ela não deveria estar ali. Não deveria ter ouvido o que ouviu. Não deveria ter falado. Mas agora era tarde. Ela já estava dentro da história, e histórias assim raramente devolvem alguém ileso ao ponto de partida. Victor pediu para ir ao banheiro. Um pedido simples, comum. O tradutor assentiu rápido demais. Etienne sorriu, como quem concede um favor irrelevante. Mas quando Victor se levantou, Camila percebeu algo que fez seu estômago gelar. Um dos seguranças de Etienne também se moveu. Não era ostensivo. Apenas um passo, uma mudança de peso. Mas era suficiente. No corredor que levava aos banheiros, Victor lavou as mãos sem necessidade alguma, só para ganhar segundos. Olhou para o próprio reflexo no espelho. Viu ali um homem acostumado a vencer, mas que, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se encurralado não por números, mas por pessoas. Quando saiu, Camila estava próxima demais para ser coincidência. Fingiu ajustar uma bandeja, mas seus olhos pediam orientação. Eles estão atentos, ela murmurou. O tradutor, ele percebeu. Victor assentiu quase imperceptivelmente. Você confia no que ouviu? Camila respirou fundo. Eu confio no medo que senti quando ouvi. Victor entendeu. Medo verdadeiro não nasce do nada. Então escuta, ele disse em voz baixa. Se eu levantar e cancelar tudo agora, isso vira um problema. Não só para mim. Camila engoliu seco. Eu sei. Mas se eu assinar, continuou, vira algo pior. Para mim e talvez para você. Ela sentiu um nó no peito. Nunca tinha pensado em si mesma como parte de uma equação milionária. E, no entanto, ali estava ela, pesando consequências que não escolheu. Existe uma terceira opção, Victor disse. Qual? Camila perguntou. Victor olhou para o salão depois de volta para ela. Ganhar tempo. Fazer eles acreditarem que está tudo sob controle. Camila entendeu o risco imediatamente. Ganhar tempo significava continuar no jogo. Continuar no jogo significava continuar sendo observada. E depois? Ela perguntou. Depois, eu preciso de alguém que entenda francês melhor do que eles imaginam. Alguém que não esteja oficialmente na mesa. Camila sentiu um arrepio. O senhor está falando de mim. Victor não confirmou, nem negou. Apenas disse, estou falando de alguém que já está sendo subestimada. O peso daquela frase caiu sobre ela como uma responsabilidade indesejada. Camila nunca quis ser heroína. Nunca quis enfrentar homens poderosos. Ela só quis não ser cúmplice de algo errado. Mas o mundo raramente permite neutralidade. Quando voltaram à mesa, Victor retomou o assento como se nada tivesse acontecido. Pediu mais vinho. Fez um comentário sobre a culinária francesa. Riu no momento certo. Tudo parecia normal. Mas por baixo da mesa, ele deslizou discretamente um cartão para Camila quando ela serviu o prato principal. Não havia nome. Apenas um número e uma palavra escrita à mão. Agora. Ela entendeu que não era um convite. Era um pedido urgente. Enquanto o jantar avançava, Victor começou a fazer perguntas técnicas demais, específicas demais. O tradutor respondia, mas agora havia pequenas hesitações.
Ajustes de palavras, correções rápidas, como quem tenta tapar um vazamento com os dedos. Etienne percebeu, e pela primeira vez interveio. Senhor Morel, disse com voz suave. Talvez estejamos complicando algo que pode ser simples. A confiança é essencial entre parceiros. Victor sorriu. Concordo plenamente. É por isso que estou sendo cuidadoso. Os olhos de Etienne endureceram por um segundo apenas, mas Camila viu e entendeu que aquele homem não estava acostumado a ser questionado no último momento. O jantar terminou sem assinatura. Ficou decidido que o contrato seria revisto pela manhã, com pequenos ajustes. Palavras diplomáticas para algo que, por dentro, já era uma batalha. Quando Victor se levantou para sair, Etienne apertou sua mão com firmeza demais. Espero que durma bem esta noite, disse. Victor sustentou o olhar. Eu sempre durmo. A questão é quem perde o sono. Do lado de fora, o ar frio da noite atingiu Camila como um choque. Ela observou Victor entrar no carro preto e partir sem olhar para trás. Só então percebeu que estava tremendo. Minutos depois, o celular dela vibrou. Um número desconhecido. Uma única mensagem. Precisamos conversar. Agora. Camila olhou em volta. O restaurante estava quase vazio. O tradutor conversava com Etienne ao fundo. E um dos seguranças observava discretamente. Ela sentiu um medo novo, mais profundo. Não o medo de perder o emprego, mas o medo de ter sido escolhida por uma história grande demais. Se essa narrativa está te prendendo até aqui, se inscreve no canal agora, porque o que acontece a partir daqui não é mais sobre um contrato mal traduzido. É sobre o preço de dizer a verdade quando ninguém espera que você tenha voz. Camila respirou fundo, digitou uma resposta curta, onde? E guardou o celular. Naquela noite, ela não voltou para casa, e Victor Morel, do outro lado da cidade, também não dormiu. Porque ambos sabiam que, ao ganhar tempo, tinham comprado algo muito mais caro. Atenção! O lugar indicado na mensagem não tinha nome na fachada. Era apenas uma porta de metal, estreita, espremida entre um estacionamento vazio e um prédio antigo que parecia abandonado. Camila hesitou por alguns segundos antes de entrar. Aquela era a primeira vez que ela seguia um desconhecido por pura intuição, e a intuição, naquela noite, parecia uma coisa perigosa demais para se confiar. Lá dentro, o cheiro de café velho misturava-se ao de papel e poeira. Victor estava sentado sozinho, sem paletó, mangas arregaçadas, o rosto mais cansado do que ela imaginava possível para um homem como ele. Não havia seguranças, não havia motoristas. Apenas 2 copos descartáveis sobre a mesa. Obrigada por vir, ele disse sem formalidade. Eu sei que isso é absurdo. Camila fechou a porta atrás de si. O senhor disse agora. Victor assentiu. Porque não temos muito tempo. Ele empurrou um dos copos em direção a ela. Café frio. Camila aceitou mesmo assim, precisava ocupar as mãos. Depois que saímos do restaurante, Victor começou. Liguei para alguém em Paris. Um advogado que não aparece em contratos, mas em problemas. Pedi para ele analisar o modelo desse acordo. Só o modelo, sem nomes. E? Camila perguntou, sentindo o estômago apertar. Ele disse que já viu isso antes. Victor fez uma pausa curta. 3 vezes. Camila ficou imóvel. Em 2 delas, continuou, o investidor perdeu tudo em menos de 1 ano. Na terceira, desapareceu do radar financeiro. Empresas fechadas, contas congeladas, processos em cascata. Nada oficialmente ilegal, só juridicamente impecável. Camila sentiu um arrepio subir pelos braços. E o tradutor? Não é só tradutor, Victor respondeu. É operador. Ele prepara o terreno, amacia a linguagem, constrói a confiança. Sem ele, o golpe não fecha. Camila levou a mão à boca. Tudo aquilo era grande demais, estruturado demais. Ela não estava lidando com um erro ou uma má interpretação. Estava lidando com um sistema. E eu? Ela perguntou, quase num sussurro. Onde eu entro nisso? Victor a encarou por alguns segundos. Você entrou no momento em que ouviu seu nome sendo usado como piada. Eles sabem que você entende francês.
Talvez não saibam o quanto. Camila sentiu o peso daquelas palavras. Então por que ainda estou viva e solta? Victor não sorriu. Porque você é descartável. E isso paradoxalmente te protege. Por enquanto. A frase caiu dura, mas verdadeira. Camila sempre soube que era invisível naquele mundo. Nunca imaginou que essa invisibilidade pudesse virar escudo. Victor se levantou e abriu uma pasta sobre a mesa. Dentro, cópias do contrato, anotações à mão, nomes riscados. Amanhã de manhã eles vão propor ajustes mínimos. Vão tentar parecer razoáveis. E vão esperar que eu assine. E o senhor vai? Camila perguntou. Victor respirou fundo. Vou fingir que sim. O coração dela disparou. Isso é loucura. Não, ele respondeu. Loucura seria confrontar agora. Eles estão preparados para isso. O que eles não esperam é que alguém de fora da mesa esteja lendo cada linha. Camila entendeu. E odiou entender. Eu quero que você vá ao restaurante amanhã, Victor continuou. Trabalhe normalmente. Observe, ouça, leia o que puder, principalmente qualquer documento novo. Eles vão me vigiar, Camila disse. Sim. E se perceberem? Victor sustentou o olhar dela. Então eu tiro você disso imediatamente. Ela riu sem humor. O senhor fala como se tivesse controle. Victor não desviou. Eu não tenho, mas tenho recursos. E tenho algo que eles não contavam. Tempo comprado com desconfiança. Camila ficou em silêncio. Pensou na vida simples que levava até ontem. Nos turnos longos, no aluguel atrasado, na rotina previsível. Pensou também no momento em que sussurrou aquelas palavras no ouvido de Victor. Seu tradutor mente. Nada disso existiria se ela tivesse ficado calada. Se eu fizer isso, ela disse enfim, não é por dinheiro. Victor assentiu. Eu sei. É porque eu não vou dormir tranquila, sabendo que ajudei alguém a ser destruído. Victor relaxou levemente os ombros. É exatamente por isso que confio em você. Eles combinaram detalhes simples, horários, sinais discretos, nada que chamasse atenção. Quanto mais banal parecesse, melhor. Quando Camila saiu, a rua estava vazia. O frio parecia mais intenso. Ela caminhou alguns quarteirões antes de chamar um carro por aplicativo. Sentia-se observada, mas não viu ninguém. Talvez fosse paranoia, ou talvez não. Naquela mesma noite, em um quarto de hotel luxuoso do outro lado da cidade, Etienne Duval observava a vista pela janela com um copo de uísque na mão. O tradutor estava sentado à sua frente. Ela falou com ele, disse o tradutor com calma. Etienne não se virou. A garçonete? Sim. Etienne suspirou quase entediado. E? Ele não assinou. Um silêncio pesado se instalou. Então teremos que acelerar, Etienne respondeu. Amanhã. E a menina? Etienne finalmente se virou. Um sorriso curto, frio. Ainda não. Não assuste o jogo por causa de um peão. De volta ao pequeno apartamento, Camila deitou sem tirar o casaco. O celular ao lado da cama parecia mais pesado do que nunca. Ela fechou os olhos, mas o sono não veio. Porque agora ela sabia. Quando homens poderosos decidem acelerar, alguém sempre fica para trás. E pela primeira vez, esse alguém podia ser ela. A manhã seguinte nasceu cinza, como se a cidade tivesse decidido não escolher lados. Camila chegou ao restaurante mais cedo do que o habitual. Vestiu o uniforme com mãos firmes demais para quem dormira tão pouco. Cada gesto era automático, ensaiado, como se o corpo soubesse que o dia exigiria precisão absoluta. Nada parecia diferente à primeira vista. Os mesmos arranjos de flores, as mesmas mesas impecáveis. Mas o ar estava carregado. Camila sentia isso no silêncio dos corredores, no modo como o gerente evitava seu olhar, no excesso de cordialidade de colegas que normalmente mal a cumprimentavam. Ela não precisou esperar muito. O tradutor chegou antes de todos, algo incomum. Sentou-se em uma mesa lateral com um envelope pardo e um tablet. Não pediu café. Apenas esperou. Camila passou por ele fingindo ajeitar talheres. E percebeu algo que fez seu coração disparar. O envelope tinha o timbre do escritório jurídico francês. Um novo documento. Um aditivo, talvez. Ou algo pior. Pouco depois,
Victor chegou. Diferente da noite anterior, ele entrou sem pressa, cumprimentou todos, fez uma piada sobre o clima. Parecia relaxado demais. Camila reconheceu aquilo de imediato. Era atuação, da melhor qualidade. Quando ela se aproximou para servir água, Victor não olhou para ela, mas deixou escapar quase sem mover os lábios. Leia o envelope. Camila sentiu o estômago se revirar. Ler significava tocar. Tocar significava ser vista, mas ela já tinha passado do ponto de retorno. Enquanto o tradutor se levantava para cumprimentar Victor e Etienne, Camila se aproximou da mesa lateral, fingindo recolher um copo que nem estava ali. Com um movimento rápido, abriu o envelope apenas o suficiente para ver a primeira página. Era francês jurídico, denso, cruelmente preciso. Ela leu rápido, rápido demais, e então entendeu. O novo aditivo não suavizava nada. Ele antecipava, reduzia prazos, ativava automaticamente as cláusulas mais perigosas com uma única assinatura. Era uma corrida contra o tempo, e o tempo estava contra Victor. Quando o tradutor voltou à mesa, Camila já se afastava, o rosto neutro, o corpo tenso. Ela levou os pratos até a cozinha, com a sensação de que cada passo ecoava alto demais. No corredor dos fundos, ela digitou no celular com dedos trêmulos: "Tem novo aditivo. É pior, muito pior." A resposta veio quase imediata. "Conseguiu detalhes?" Camila respirou fundo. "Sim, ativa a responsabilidade solidária em 30 dias. Sem margem." Do outro lado do salão, Victor ouviu Etienne falar sobre confiança, sobre parceria, sobre oportunidades únicas. O discurso perfeito para quem acredita que está vencendo. Victor sorriu, assentiu, pediu o documento para uma última leitura. O tradutor deslizou o envelope até ele com naturalidade ensaiada demais. Camila observava de longe, o coração batendo nos ouvidos. Se Victor assinasse agora, tudo estaria perdido. Não haveria como desfazer. Não haveria prova de má-fé, apenas um homem poderoso destruído legalmente. Victor abriu o documento, leu a primeira página e então fez algo que ninguém esperava. Riu. Uma risada baixa, curta, mas sincera demais para ser nervosa. O tradutor congelou por um microsegundo. Etienne franziu o senho. "Interessante", Victor disse. "Vocês são eficientes." "Como assim?" Etienne perguntou ainda sorrindo. Victor fechou o documento. "Esse aditivo é novo. Não estava no modelo que meu jurídico analisou." O tradutor tentou intervir. "É um ajuste padrão?" Victor levantou a mão. "Em francês, standard não costuma significar antecipação de execução, não é mesmo?" O silêncio caiu pesado. Camila sentiu as pernas fraquejarem. Eles sabiam, todos sabiam agora que Victor não estava mais no escuro. Etienne apoiou os cotovelos na mesa. O sorriso desapareceu. "O senhor entende francês?" "Não o suficiente", Victor respondeu. "Mas conheço gente que entende." O olhar de Etienne deslizou pelo salão. Passou por garçons, clientes, funcionários e parou em Camila. Foi rápido, preciso, mortal. Camila sentiu o golpe como se tivesse sido físico. Ela foi vista, finalmente, e da pior forma possível. O gerente se aproximou, chamado por um gesto discreto do tradutor. Sussurros, olhares. Victor se levantou. "Acho que terminamos por hoje", disse. "Entraremos em contato." Etienne não tentou impedi-lo, apenas observou. Quando Victor saiu, Camila foi chamada à sala do gerente. "Camila", ele disse, evitando encará-la. "Houve uma reclamação. Você está dispensada hoje." "Dispensada?" Ela perguntou, mesmo já sabendo a resposta. "E até segunda ordem." Ela tirou o avental com mãos firmes. Por fora, calma. Por dentro, pânico absoluto. Minutos depois, do lado de fora, o celular vibrou. Uma mensagem de Victor. "Saia daí agora. Não volte para casa." Outra mensagem segundos depois. "Eles sabem." Camila guardou o telefone e começou a andar sem rumo definido. O coração disparado. A cidade grande demais. Pessoas demais.
lugares demais para desaparecer. Atrás dela, do outro lado da rua, um homem parou. Fingiu olhar o celular. Depois começou a andar também. Camila acelerou o passo, porque, naquele momento, ela entendeu algo que nunca tinha aprendido servindo mesas. Quando um jogo de milhões desanda, os danos colaterais nunca são milionários. São humanos. E o dela acabara de ser marcado. Camila entrou no primeiro metrô que viu sem olhar o destino. As portas se fecharam com um suspiro metálico. E só então, ela percebeu que estava prendendo a respiração havia minutos. O vagão avançou pelos túneis como se nada estivesse acontecendo, indiferente ao fato de que, para ela, o mundo tinha acabado de mudar de eixo. O celular vibrou de novo. Eles não vão tentar nada público, escreveu Victor, mas vão tentar te isolar, te desacreditar, te assustar. Camila leu a mensagem 2 vezes. Isolar, desacreditar, assustar. Ela conhecia esse roteiro. Era o mesmo que sempre funcionava com gente comum. Gente sem sobrenome importante. Gente como ela. Eu não tenho prova, ela respondeu. Só o que eu li. A resposta demorou mais dessa vez. Você tem algo melhor, Victor escreveu. Você tem o erro deles. Ela franziu a testa. Que erro? Eles confiaram demais no próprio controle. Victor explicou em áudios curtos, objetivos. Enquanto o metrô avançava, ele contou que o advogado em Paris tinha reconhecido o formato do contrato não só como predatório, mas como parte de uma estrutura que já estava sendo investigada de forma informal. Nada oficial ainda, nada que pudesse ser usado em tribunal. Mas havia um padrão. Sempre o mesmo tipo de aditivo, sempre o mesmo tradutor, sempre empresas diferentes ligadas a um mesmo círculo. Eles nunca foram expostos, Victor disse, porque sempre lidaram com gente poderosa demais para admitir que caiu numa armadilha. Camila encostou a cabeça no vidro frio do vagão. E o senhor? Eu também sou poderoso demais, ele respondeu, mas não o suficiente para não aprender. Quando Camila desceu, já era noite outra vez. Victor tinha organizado tudo sem alarde. Um hotel pequeno, fora do circuito habitual. Um nome falso. Pagamento antecipado. Nenhuma assinatura. Eles se encontraram no saguão, sem cumprimentos longos. Não havia mais espaço para formalidades. Você podia simplesmente ir embora, Victor disse. Sumir. Eu não te julgaria. Camila pensou por alguns segundos. Eles continuariam fazendo isso. Victor assentiu. Sim. Então não, ela respondeu. Eu não vou. Naquela noite eles organizaram tudo. Victor acionou contatos que não apareciam em cartões de visita. Pessoas que lidavam com vazamentos, com jornalistas estrangeiros, com dossiês que não podiam falhar. Camila reescreveu de memória cláusulas inteiras, traduzidas, comparadas, explicadas em linguagem clara. Pela primeira vez, aquele francês jurídico deixava de ser arma e virava prova. 2 dias depois, antes que Etienne Duval pudesse acelerar qualquer coisa, a história saiu. Não em manchetes gritadas, mas em uma investigação longa, detalhada, impossível de ignorar. Nomes, padrões, documentos, traduções comparadas, linha por linha. O tradutor desapareceu primeiro. Etienne tentou negar, depois silenciar, depois negociar. Não funcionou. Quando a confiança é quebrada publicamente, dinheiro nenhum cola aos cacos. Victor cancelou o negócio oficialmente. Perdeu tempo, perdeu oportunidades paralelas, ganhou inimigos, mas não perdeu tudo. E pela primeira vez em muitos anos, dormiu sem aquela sensação incômoda de ter vencido às custas de algo errado. Camila nunca voltou a servir mesas. Meses depois, sentada em um café simples, ela leu seu nome pela primeira vez em uma reportagem. Não como vítima, não como acusada, mas como a pessoa que percebeu a mentira onde ninguém estava olhando. Victor manteve a promessa. Ajudou sem alarde, sem transformar aquilo em caridade exibida. Apenas abriu portas que sempre estiveram fechadas para pessoas como ela. Antes de se despedirem definitivamente, ele disse algo que Camila nunca esqueceu. O contrato mais perigoso não é o que a gente assina sem ler. É o que a gente aceita em silêncio.
E se essa história te prendeu até aqui, se fez você pensar 2 vezes antes de confiar cegamente em quem fala bonito, comenta aí de qual cidade você está ouvindo, porque histórias assim acontecem em lugares diferentes, mas sempre do mesmo jeito. Na tela agora, aparece outra história, diferente, mas conectada. Mais um caso onde uma frase dita no momento errado mudou tudo. Clica para assistir, porque às vezes o próximo aviso chega quando ninguém está esperando.